Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nessa sexta-feira, depois da vitória do Santos por 3-1 contra a Ponte Preta, liderança de seu grupo garantida e liderança geral do Campeonato Paulista, sim, o Santos é o líder isolado do Campeonato Paulista com 100% de aproveitamento. Eu quis trazer para vocês um vídeo especial nessa sexta-feira, afinal, eu pedi um time, Marcelo Teixeira me deu uma seleção. É evidente que isso é uma brincadeira, né? O Santos vai ter pela frente agora no domingo o Palmeiras, e aí com todo o respeito que Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto merecem, o Palmeiras será sim o primeiro grande adversário que o Santos vai enfrentar na temporada, um jogo que vai permitir ao Santista ver, ser colocado à prova tudo isso que o Carille tem feito de bom e que tem agradado o torcedor santista nesse jogo de domingo contra o Palmeiras. Mas neste vídeo eu quero falar com vocês sobre talvez uma das principais surpresas do Santos, não exatamente surpresas, mas como está no título desse vídeo, a principal grande boa notícia ao torcedor santista nesse início de 2024, que é a atuação de Juliano, o nosso camisa 10, um meia de 33 anos que chegou à Vila Belmiro depois de expirar o seu contrato com o Corinthians. Vamos analisar os primeiros números do Juliano, separei 4 telas especiais para vocês, com algumas estatísticas, mapas de calor, para a gente tentar bater esse papo sobre a atuação do Juliano. Antes de entrarmos especificamente nesse material que eu preparei para vocês, eu quero pedir, evidentemente, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você está achando da atuação do Juliano e espalhar esse vídeo, por gentileza, nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Divulgue o meu canal, fale do meu canal. Assim, além do seu like, com esse compartilhamento você ajuda no engajamento, você ajuda na divulgação, na propagação do meu conteúdo. Se você gostar, faça isso, por favor, tá certo? Dito tudo isso, vamos ao vídeo, vamos começar a falar do Juliano especificamente, né? Eu quero começar falando que, conhecendo, né, ano passado, mesmo que o Santos tenha vivido um drama que terminou da pior maneira possível, eu gosto de assistir muitos jogos de futebol. E vendo o Corinthians jogar, o clube do Juliano, era nítido que ele ficava ofuscado pelo Renato Augusto. Não apenas do ponto de vista de a grande estrela do time, mas na função dentro de campo. O Juliano e outros jogadores do meio de campo do Corinthians até o ano passado desempenhavam uma função, sobretudo sem bola, para compensar a falta de potencial físico do Renato Augusto para entregar algumas coisas ao time do Corinthians. Então, o Juliano não jogava como um 10, como um articulador de jogadas. E também, durante um período de sua trajetória na temporada do ano passado, ele perdeu espaço no time titular. Mas quando o Juliano pôde jogar com o Renato Augusto, o que a gente observava era um Juliano que jogou em alguns momentos, ao longo de 2023, como um primeiro homem de meio de campo, como um segundo homem de meio de campo, mas fundamentalmente como um terceiro homem de meio de campo. E com esses 3 jogadores sendo o sustentáculo do Renato Augusto. No Santos, e o Juliano disse isso inclusive na sua coletiva de apresentação, ele veio para ser o meia, o coordenador de jogada, o articulador. Muita gente, considerando inclusive esse retrospecto do Juliano no Corinthians, duvidou da sua capacidade de ser o grande camisa 10 desse time do Santos, porque tinha na bagagem, na memória, as atuações do Juliano no Corinthians um pouco mais recuado. Então despertou nessas pessoas uma curiosidade, uma dúvida. Será que ele vai ser mesmo esse coordenador de jogadas ou ele vai jogar um pouco mais recuado e outro jogador do Santos, o Casares, o Otero, vai desempenhar essa função de 10? Então a primeira tela que eu quero colocar para vocês aí, para a primeira arte, melhor dizendo, que eu quero colocar na tela para vocês, entrando a partir de agora, é o mapa de calor do Juliano, comparando o brasileiro de 2023 com esse início de Paulista em 2024. Evidentemente, o mapa do lado esquerdo, que vocês estão vendo neste momento, tem mais focos em vermelho porque houve mais jogos. O Campeonato Brasileiro, por essência, é mais longo do que o Campeonato Paulista. Mas o que eu quero que vocês reparem? Como há uma clara mudança no perfil do Juliano, ainda que de forma embrionária, já que estamos falando de um campeonato que tem, por enquanto, apenas 2 rodadas. Mas, reparem o que eu escrevi na conclusão. É um Juliano, em geral, mais adiantado,
pisando na área e sem buscar a bola no pé do zagueiro. Nesse momento, pause esse vídeo agora, para que você não se perca enquanto eu estou falando. Repare como a concentração de vezes em que o Juliano vai buscar a bola no pé do adversário neste início de 2024 é muito menor do que acontecia em 2023. A presença do Juliano na intermediária defensiva é muito menor. E se você observar, você vai ver também que a presença do Juliano na área, ainda que de forma mais clarinha, porque é apenas 2 jogos, como eu disse, ela é maior dentro da área em termos territoriais do que foi no ano passado. Então, já dá para notar uma mudança no posicionamento do Juliano. Voltando aqui para mim brevemente, a próxima arte que vai entrar na tela para vocês já vimos o mapa de calor. Vamos mostrar então as estatísticas, já que neste momento o Santos tem 4 gols no Campeonato Paulista e 3 deles passaram diretamente pelos pés de Juliano. Ele fez 2 gols ontem contra a Ponte Preta e deu assistência para o gol do Otero. O outro gol saiu de um cruzamento do Aderlan para uma finalização do Furt, tá? Então, o Juliano em 2 jogos tem 2 gols e 1 assistência. Vamos então fazer um comparativo do ano de 2023, do Juliano mais recuado com o Juliano mais avançado nesse início de 2024? Mais uma arte aí na tela para vocês. Como vocês podem ver, no Brasileiro do ano passado, em média, 55 minutos em campo. Ele não era um titular absoluto. 74 de média neste momento. 2 gols em 30 jogos no Brasileirão, sendo 19 deles como titular. Ele já fez 2 gols em apenas 2 rodadas do campeonato. 0,8 chutes por jogo contra 2,5. Só ontem, gente, o Juliano finalizou 5 vezes, sendo 3 delas no alvo da Ponte Preta. 0,2 chutes no gol por jogo contra 1,5 dessa vez. Uma assistência também igualado num período muito menor. Meio passe-chave contra 2,5. Os números falam por si só. O crescimento do Juliano, estatisticamente falando, é muito considerável. Mas nesse momento, voltando para mim mais uma vez, você vai dizer: ah, André, mas a sua comparação não é tão justa. Você está comparando o Campeonato Brasileiro, cujo nível é muito mais alto, com o Campeonato Paulista, em que há times do interior e times menores que não oferecem o mesmo nível de competitividade do que os times do Campeonato Brasileiro. Então entra agora, neste momento, a terceira tela para vocês, a terceira arte que eu preparei para vocês. Um comparativo, então, do Juliano jogando com a camisa do Corinthians no Paulistão 2023 para o Juliano jogando com a camisa do Santos no Paulistão 2024. Números aí para vocês: 64 minutos contra 74, 0 gols em 13 jogos, já fez 2, 0,6 chutes contra 2,5, 0,2 no alvo contra 1,5, 3 assistências ao longo de todo o campeonato, 1/3 disso em apenas 2 rodadas, 0,9 passes chaves contra 2,5. Então, comparando água com água, pedra com pedra, paulista com paulista, no início do Paulista de 2024, o Juliano já apresenta número superior ao que ele apresentou na última edição do estadual. Então, caminhando já, voltando aqui para mim, caminhando para o final desse vídeo, na coletiva de imprensa, após a vitória contra a Ponte Preta, o Carille respondeu diversas perguntas, como de praxe. Em uma das respostas, ele elogiou bastante o Juliano, já deu indícios de que passar a bola pelo pé do Juliano vai ser parte fundamental da sua estratégia para ganhar jogos, e elogiou a atuação do Juliano vestindo a camisa do Al Nassr, que, para quem não sabe que time é esse, é um time da Arábia Saudita que hoje é o clube defendido pelo Cristiano Ronaldo, pelo Laporte, ex-zagueiro do Manchester City, e pelo Anderson Talisca, que jogava aqui no Brasil, no Bahia. O Juliano jogou no Al Nassr na temporada 2019-2020, tá? Se não me falha a memória, eu vou até checar aqui para não passar uma informação equivocada para vocês. Exatamente, temporada 19-20. Então, quarta e última arte na tela para vocês. Eu quero mostrar então a Prime Version, ou a melhor versão do Juliano, elogiada, citada pelo próprio Fábio Carille, que disse que ele era um jogador fundamental na Arábia Saudita. Então, na tela aí para vocês, o mapa de calor do Juliano, que mostra também um jogador muito presente na intermediária ofensiva do adversário e, sobretudo, um jogador com chegada na área. E isso se reflete
nos números. Naquela temporada, Juliano teve 84 minutos em média dentro de campo, 11 gols em 28 jogos, sendo 27 deles como titular, 2,2 chutes por jogo, 1,2 chute no alvo por jogo, 5 assistências e 1,6 passes-chave. Então, voltando para mim, para a gente encerrar esse vídeo, será que vai ser essa versão de Juliano que Carille vai tentar readaptar e replicar no Santos 4 anos depois, de 19/20 para 24? É o que parece ser esse parece ser um indício do Carille, que tem utilizado nesse começo de temporada o Juliano mais avançado e que tem se demonstrado uma grata surpresa ao torcedor santista, que esperava que o Juliano entregasse um bom futebol, porque tecnicamente falando, trata-se de um jogador muito bom para os níveis do futebol brasileiro, mas que o início de temporada do Juliano, como um grande protagonista, passando pelos pés dele 75% de todos os gols do Santos marcados até aqui nesse campeonato estadual, o Juliano é sim, na minha modesta opinião, também humildemente respaldada pelas estatísticas que eu trouxe aqui para vocês, a grande boa notícia ao torcedor santista nesse início de 2024, tá certo? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Então, claro, tudo isso que nós elencamos aqui precisa ser olhado com a seguinte ressalva. No domingo, a partir das 6 da tarde, contra o Palmeiras, o Juliano, o Santos e o time de Fábio Carille farão o seu primeiro grande jogo, o seu primeiro grande teste na temporada. Mas o início, como acabamos de ver, é bastante promissor. Ponto final nesse vídeo. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Gostou da minha análise? Concorda com ela? Diga aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo também, deixe seu like, compartilhe. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos. E falando nisso, um lembrete aqui para você que ficou até o final desse vídeo. Amanhã, sábado, pré-jogo de Santos e Palmeiras. E no domingo, assim que acabar a partida, a nossa tradicional live pós-jogo. Tomara que seja com mais uma vitória do nosso Peixão. Mas seja como for, fique de olho, fique ligado aqui no canal Filho de Peixe, muito conteúdo para vocês e eu conto com a sua participação, com o seu engajamento sempre e te convido para fazer parte da nossa live pós-jogo no domingo, assim que acabar o clássico entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.